Bom dia, hoje 18 de maio de 2025, seguimos com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, hoje capítulo 9, começaremos esse capítulo 9. No capítulo 9, Paulo fala de uma maneira geral, mas fala da incredulidade dos judeus. Então o capítulo, ele traz a ideia dessa incredulidade dos judeus, vai nos falar sobre a rejeição de Israel, que essa rejeição de Israel não é compatível com as promessas de Deus. E vai nos falar também que, além de não ser compatível com as promessas de Deus, também não compatível com a justiça de Deus. E Paulo também nos trará uma ideia da soberania de Deus e, por fim, Israel é responsável pela sua rejeição. Então, aqui o capítulo 9, Paulo vai falar, vai seguindo aquilo que nós já vínhamos conversando, estudando os outros capítulos. Paulo vai seguindo, falando-nos dessa relação do israelita, do judeu, israelita na forma geral, ou hebreus, hebreus com Deus. E aí ele vai conversar, vai nos apresentar a ideia do israelita, a ideia do judeu, e essa ideia da promessa, justiça, bondade divinas e a incredulidade do povo judeu. Como ele fala aos romanos, aqui esse capítulo ele pode nos trazer dois sentidos. O sentido de falar com os judeus de Roma, da igreja de Roma, ou o sentido de falar aos gentios sobre o comportamento dos judeus, que alguns deles eram cristãos e que esse comportamento se distanciava da própria, por assim dizer, promessa de Deus. Então, nesse capítulo 9, Paulo vai nos falar um pouco sobre essa promessa de Deus, e para isso ele vai nos trazer a figura de Abraão, a figura de Isaac, a figura de Jacó, que são os patriarcas dos hebreus, né, do pensamento judaico, do pensamento israelita. E ali ele vai falar da promessa feita a Abraão, da descendência de Isaac, da descendência de Jacó, vai nos falar, dar um toque ligeiro sobre Esaú, o irmão de Jacó. Então é esse conjunto que vai ser trabalhado aqui nesse capítulo 9. Então vamos ler o capítulo, se não ele todo, pelo menos parte, para nós discorrermos, para nós conversarmos a respeito, então, desse capítulo 9. Salvo engano, hoje é o nosso 15º estudo da carta de Paulo aos Romanos. Então vejamos, diz Paulo agora no capítulo 9, já a partir do versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos seu bendito para todos sempre. Amém, diz ele aqui. Até abrindo um parêntese, recentemente, fazendo uma palestra em São Gotardo, aqui em Minas Gerais, minha terra natal, uma pessoa me perguntou, falou: Simão, eu acho que a palavra amém, que tem lá no Pai Nosso, ela não pronunciou errado, ali não deve ser uma palavra, deve ser o verbo amém, né? Deve ser uma forma verbal, amém. Como quer dizer, depois da oração, nos resta amar. Eu achei interessante esse aproveitamento da palavra,
Mas não, a palavra amém é amém mesmo. Ela não é amém, não é do verbo amar. Amém, nós a temos no hebraico e nós a temos no latim, nas duas línguas. O amém hebraico significa fidelidade, compromisso, digamos assim, né? É um compromisso, é uma fidelidade, é como se dissesse, e tudo que eu estou falando é verdade. É um compromisso que eu tenho com a verdade, é um compromisso que eu tenho com isso que eu disse, ou seja, atesto o que eu estou dizendo, reafirmo o que eu estou dizendo. Isso é o significado da palavra amém no hebraico, em hebraico. Por isso, quando vocês encontrarão traduções de textos bíblicos, em que algumas trazem assim, em verdade te digo. Outras trazem assim, amém, amém, te digo. Porque em hebraico, a ideia de amém, ela não é o assim seja, puro e simples. Ela é essa fidelidade, essa verdade, quer dizer, compromisso com a verdade, compromisso com o que foi dito aqui. Assumo a responsabilidade daquilo que eu falo, ou seja, é a fidelidade. Então, como no final da oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus falando em aramaico, o amém ali colocado essa é a expressão da verdade. Essa é a verdade. Aqui eu assumo o compromisso com o que eu disse. Agora, em latim, há também a expressão amém. Em latim, amém significa assim seja, que é o tom que se dá quando se coloca o amém nas orações. Quando diz lá xxx, amém. Ou seja, assim seja. Então, para o latim, quando se usa o amém, é assim seja. No hebraico, quando se usa o amém, quer dizer compromisso com aquilo que foi dito, fidelidade, compromisso com essa verdade que acabou de ser dita. Então vejamos que no texto Paulo coloca esse amém aqui no final, né, dizendo, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo. Veja, ele está falando algo para confirmar a fidelidade. Ele diz, olha, isso que eu acabei de descrever, sou fiel a isso, cumpro isso. Tá? Então, nada tem a ver com o verbo amar, né, como essa pessoa me colocou, nada tem a ver. Mas aqui Paulo, nesse trecho, ele vai nos trazer coisas interessantes. Ele vai dizer que tudo que ele está dizendo ali é verdade, e ele testemunha, e ele diz assim, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Eu mesmo desejaria ser anátema, separado do Cristo, porque ele estava ali falando dos israelitas, e ele era israelita, Paulo. Então veja, eu preferia ser anátema, quer dizer, o que é ser anátema? Ser contrário, negar o Cristo, ser contrário a ele. Separado do Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, ou seja, quem sabe eu poderia estar como vocês ali, mas não, eu tenho uma crença, eu tenho uma verdade, eu tenho uma certeza em Cristo que eu não posso abandonar para poder atender à vontade dos meus compatriotas. Ele diz, por isso que ele diz compatriota segundo a carne, porque a relação dele com Cristo era segundo o Espírito. Então ele diz, os compatriotas são israelitas. Aí ele vai chamar a atenção de uma maneira educada, dizendo, são israelitas, pertence-lhes a adoção, aquilo que nós já trabalhamos sobre a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Então ele está dizendo, olha, aos israelitas, a aliança feita com Deus foi com os israelitas. A legislação, a Torá, é dos israelitas para os israelitas. O culto, ou seja, as obras da lei, também são dos israelitas. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, também para os israelitas. Mas aí ele diz, deles, ou seja, dos israelitas, descende o Cristo segundo a carne. Porque Cristo também era judeu. Nós temos que entender que a descendência de Jesus é a descendência judaica, é a descendência israelita no sentido
global da palavra hebraica, por melhor dizê-la, então ele era um israelita. Paulo está dizendo isso. Que também ao seguir a Jesus, ele não estava deixando de ser israelita, porque Jesus era israelita também. Então aqui Paulo faz essa introdução, esse introito do versículo 1 ao versículo 5, como que até mesmo uma saudação feita aos seus compatriotas, como ele os chama, compatriotas segundo a carne. Ou seja, Paulo dizia, eu também sou israelita. Ele nasceu em Tarso, numa comunidade judaica de Tarso, reconhecida, comunidade judaica de Tarso, e era cidadão romano, porque Tarso era uma possessão romana. Então, aqui Paulo está dizendo isso, e que aos israelitas, a lei havia sido recebida pelos israelitas. A aliança de Deus foi feita com eles. Os patriarcas geraram a descendência, e Jesus era israelita. Então isso ele dizia, uma introdução. E agora do versículo 6 ao versículo 13, ele faz uma crítica sobre a rejeição de Israel, que essa rejeição que eles tinham da mensagem do Cristo era incompatível com as promessas que Deus havia feito. E aí vem Paulo dizendo, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos, vejamos esses trechos, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Essa é uma frase lá do Gênesis bíblico, está lá no capítulo 21 do Gênesis, salvo engano, versículo 12. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas também devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqui agora ele está dizendo, judeus, os gentios não são filhos de Abraão segundo a carne, mas também são filhos da promessa. Qual promessa? Do povo, da descendência de Abraão, além da carne. Ou seja, de todos aqueles que se ligassem a Deus por meio do enviado, do próprio Cristo. Porque a palavra da promessa é esta. Ele vai voltar ao Gênesis bíblico, lá no capítulo 18 do Gênesis. Porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei, e Sara terá um filho. É Deus, o Senhor, ela, conversando com Abraão, falando da gravidez de Sara. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Então aqui Paulo está se referindo a Sara, esposa de Abraão, e se referindo a Rebeca, que seria a esposa do filho que iria nascer, Isaque. E que por meio também de uma ordem divina, ou seja, de uma ação divina, nasceria o neto de Abraão, filho de Isaque, com Rebeca, ou seja, Jacó. E aí segue. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, aqui se refere a Rebeca, foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui volta ao Gênesis. Então, o que é esse trecho aqui, do versículo 6 ao versículo 13? O que é esse trecho? Esse trecho está nos falando que, primeiro, os descendentes de Abraão, segundo a carne, são todos. Aqui ele separa o tronco de Isaque. Lembrando, da descendência de Abraão, tivemos Ismael como filho de Abraão, com a sua escrava
Agar. E diz a tradição que do tronco de Ismael vieram os árabes. E ele teve depois com sua esposa, já com 100 anos, Abraão, ele teve o filho Isaque. Sara, lembremos da história, era estéril. E por uma promessa divina, aí lembremos a palavra promessa, que Paulo cita aqui no texto algumas vezes, e houve uma promessa de Abraão, uma promessa do Senhor a Abraão, dizendo a ele que a descendência dele seria grande. E ele pondera como a descendência grande, Sara era estéril, e já havia Ismael. E aí é quando inclusive mudam o nome, o Senhor muda o nome de Abraão. Abraão é uma letra só, mas Abraão se chamava Abrão, que significa pai de um povo. Depois da ideia da descendência, a promessa da descendência, ele passa a se chamar Abraão. Abrão, pai de um povo. Abraão, pai de uma multidão. Quando dizia o Senhor a Abraão que da descendência dele, a descendência dele seria tamanha quanto os grãos de areia no deserto. Então, essa é a ideia da promessa. E aí vem do tronco de Abraão com Sara, que se chamava Sara, a estéril, depois mudou-se para Sara. Da descendência viria então os dois outros patriarcas, Isaque e Jacó. Então aqui Paulo está trabalhando agora a descendência carnal de Abraão, que são todos os que descenderam dele, mas também a descendência da promessa. E a descendência da promessa não estava necessariamente ligada à descendência carnal, à descendência segundo a carne, diz o apóstolo. A descendência segundo a carne é a genealogia. Então, em regra, os judeus israelitas, por geração, eram filhos de Abraão. Mas aqui Paulo chama a atenção para também os filhos da promessa, dizendo que nem todo israelita seria filho da promessa. Por quê? Porque muitos israelitas poderiam ter cometido a apostasia, ou seja, negado na prática a própria crença judaica, a própria crença na estrutura, por assim dizer, judaica. Então, Paulo dizia, muitos israelitas o eram segundo a carne, porém não o eram segundo a promessa, porque haviam cometido apostasia, ou seja, a negação da ideia. Esse jogo de palavras que Paulo utiliza é uma figura de linguagem, nós chamamos de paranomásia, né? Esse jogo, né? Esse jogo de palavras, um primeiro trecho dizendo A, o segundo trecho dizendo um B, que é ligado ao A, mas de uma forma, digamos, especificada, né? Quer dizer, como que tirando da generalidade a especificidade, que nós chamamos de paranomásia. Então é uma figura de linguagem utilizada aqui. Então vejamos o que Paulo diz. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A promessa não falhou. Porque nem todos os de Israel, de fato, são israelitas. Nem todos de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. E aí ele traz uma citação do Gênesis. Em Isaque será chamada a tua descendência. Então ali diz, a partir do tronco de Isaque, já não tem mais a estrutura de Ismael. Isto é, estes filhos de Deus, aí veja, estes filhos de Deus, conversando com a igreja de Roma, com os gentios, não são propriamente os da carne, ou seja, os gentios convertidos ao Cristo não eram descendentes de Abraão segundo a carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Qual promessa? Que Deus se revelaria, que a geração carnal seria ampla, mas que todos que se ligassem ao Senhor, né, seriam também filhos da promessa. Aquela promessa feita por Abraão, aí agora não a promessa da descendência,
não a promessa da descendência, mas a promessa feita depois que Abraão leva Isaque ao sacrifício. Todos, creio eu, conhecem a história de Abraão e Isaque, em que Deus, em que o Senhor, eu sempre estou usando a palavra Senhor, porque a expressão Deus, a palavra Deus, ela não era usada. O nome de Deus ali, o título com o qual se referia a Deus Abraão, era El. El quer dizer Senhor. Então, quando diz Emanuel, quer dizer o Senhor conosco. Não é Deus conosco. El significa Senhor. Então, os hebreus se referiam a Deus não com o nome Deus. Isso, digamos, a ocidentalização deu. Mas eles chamavam ali de El. Então, Deus não tinha o nome, Deus recebia títulos. E um deles era Senhor. Então, para eles, o Deus chamava-se Senhor, o Senhor. Por isso temos lá, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor, cujo Deus é o Senhor. Lembremos, toda uma região, toda uma civilização geral politeísta. Então, qual era o Deus de Israel? El, o Senhor. Israel significa Deus forte. Ou seja, o Senhor é forte. Nós dizemos Deus, o Senhor é forte. Israel, que é o nome dado a Jacó, depois da luta que ele tem de uma noite com o anjo. E aí o Senhor muda o nome de Jacó e Jacob para Senhor, desculpe, para Deus forte, ou seja, Israel, Deus forte. Então, por isso que eu sempre, quando eu estou lendo aqui o Velho Testamento, eu uso a terminologia Senhor, né, como El Shaddai, Senhor Todo-Poderoso. El Shaddai não é Deus Todo-Poderoso, Senhor Todo-Poderoso, porque a expressão é El, Gabriel, né, o anjo Gabriel, ou seja, mensageiro do Senhor. Então, por isso que eu uso o termo Senhor, porque vi que algumas pessoas falam assim, mas não é promessa de Deus? Sim, nós dizemos Deus, mas ali a estrutura em Abraão, Senhor, El, né? E um Senhor, um Deus, né, Senhor epifânico, que conversava com Abraão, tinha longos diálogos com Abraão. Vejam que com Moisés falou a sarça ardente uma vez. Agora ali, com Abraão, era um diálogo, era um companheiro do dia a dia. Né? Diálogos sobre Sodoma e Gomorra, tem um diálogo interessante de Abraão com o Senhor. Então é essa a lógica, tá? Então aqui Abraão fala que os descendentes da carne são inquestionáveis, ou é inquestionável a descendência de Abraão segundo a carne. Agora, ele também dizia que havia o Abraão da promessa, aquela promessa feita quando Deus, aliás, vou usar a terminologia, quando o Senhor pede a Abraão que sacrifique Isaque. E Isaque é levado ao monte, né, salvo engano, Moriá, e ali é feito colocado como numa pedra de altar para sacrificar Isaque. Quando então o Senhor interrompe, dizendo que Abraão demonstrou a sua fé. E que como Abraão não havia negado o seu filho ao Senhor, o Senhor também não negaria o seu para a humanidade. E aí é que entra Paulo falando dos filhos da promessa, agora não mais a promessa genealógica, mas a promessa daquele libertador que chegaria. Que lá Abraão, lá atrás, Abraão, quase um milênio antes, Abraão vai até o ano 900 a.C., até quase um milênio antes, Abraão havia feito ali a demonstração de fé e Deus vem ali dizendo, o Senhor dizendo a Abraão que poupasse o filho, que não precisava do sacrifício, e que como Abraão demonstrou isso, dando o seu filho ao Senhor, também seria dado à humanidade. Essa é a promessa que Paulo fala aqui. A promessa da descendência está lá
na fala de Deus, do Senhor, com Abraão para falar da sua descendência em Isaac. Paulo já falou aqui. E a aliança está lá naquele exemplo lá de Abraão, circuncisão da aliança. Então ele diz, os judeus são circuncidados, segundo a carne vem de Abraão. Agora, segundo a promessa do Senhor a Abraão, segundo a promessa, não eram só os descendentes da carne, eram também os filhos da promessa, quaisquer que seguissem ao Cristo, porque o Cristo era a grande promessa feita lá a Abraão. Quando o Senhor diz a ele, Abraão, não mates teu filho, ou seja, não preciso desse sacrifício, sua fé foi demonstrada. E como não me negou o teu filho, ou seja, como Abraão não negou isso, também não seria negado pelo Senhor a presença do Cristo. Então, essa é a promessa. E veja, aí Paulo está dizendo agora a crítica aos judeus. Olha, essa turma aqui não é descendente segundo a carne, mas são filhos da promessa, são filhos de Deus. Então, muito claro isso, Paulo trabalhando. E ele segue. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Isaac, que seria depois oferecido como sacrifício, que seria poupado, e que, veja, por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. É a frase do diálogo entre o Senhor e Abraão. E não ela somente, ou seja, não só, a descendência não parará, mas também Rebeca. Aqui Paulo dizendo, né? E não só ela, aqui já não é a fala do Senhor para com Abraão, aqui já é Paulo dizendo, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. O que ele está dizendo? Olha, a promessa de Deus não terminou em Isaac, ela segue nos filhos de Isaac, mas em especial no filho de Isaac, Jacó, já que Isaac teve filhos gêmeos com Rebeca. Por isso ele vai falar aqui, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Aqui está dizendo, olha, essa promessa feita por Deus a Abraão foi antes de nascer Isaac, seria a descendência seguida, e nem os gêmeos haviam sido conhecidos. É como ele dizendo, olha, o Senhor também fez a promessa a Isaac. E olha que não tinham nascido os gêmeos. Quem eram os gêmeos? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Esaú, filho mais velho, e Jacó, o mais novo. Em que sentido? Nasceu primeiro Esaú, e colado, segurando no calcanhar de Esaú, vem Jacó. São gêmeos, né? Então, mais velho e mais novo, em que sentido? Nasceu primeiro ali Esaú, e quando tiram Esaú, quer dizer, no parto de Esaú, Jacó aparece segurando os calcanhares de Esaú. Por isso o nome Jacó, aquele que segura o calcanhar, aquele que atrela-se ao calcanhar, é a definição. E não o mentiroso, como alguns dizem, né? Não é bem palavra mentiroso, seria o enganador. Porque muitos traduzem a palavra Jacó, que é Jacob, como o significado de o enganador. Mas o significado de Jacob é atrelado ao calcanhar, né? E por isso o nome de Jacob, porque ele nasceu segurando, né? Com as mãos colocadas, segurando é bem forte, com as mãos colocadas no calcanhar do seu irmão Esaú. Então o nome Jacob. E por que depois chamaram enganador? É porque lá na frente, Isaac já mais velho, Jacó, por ser, ele não era, o mais velho é que recebia a bênção para gerar a descendência contada. Esaú era o mais velho. Então Jacó, ele se passa por Esaú quando Isaac tinha problema de visão, já mais velho, para receber essa bênção da descendência, e Jacó se passa por Esaú. Ele veste uma pele, né, uma roupa de pele de carneiro. Esaú era o pastor,
e ali coloca o cheiro dos carneiros, ou seja, Isaac fala, Esaú, confunde. E aí dá a bênção a Jacó. E aí Jacó passou a ser a descendência abençoada, e Esaú não. Por isso que as pessoas chamam de o enganador. Quer dizer, Jacó enganou Isaac passando-se por Esaú para receber a bênção. Então ele foi chamado, muitos trazem a ideia da palavra Jacob como sendo um enganador. Mas se olharmos o aspecto etimológico, a palavra Jacob, né, uma mãe não daria o nome do filho de o enganador. Então Rebeca não daria o nome a Jacob como sendo um enganador. Jacob quer dizer aquele que segura o calcanhar, que vem atrás segurando o calcanhar. Por isso o nome Jacob. E aqui Paulo vai falar dos gêmeos. Então ele diz que essa promessa foi feita não só a Sara, para que viesse Isaac, mas também a Rebeca. E aí diz, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. O bem ou o mal é justamente essa ação de Jacó, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E aí vem, já fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Ou seja, Jacó, que era o segundo, nasceu assim grudadinho, era o segundo, seria ele então servo do mais velho, ou seja, Jacó seria servo de Esaú. Mas como Jacó, entre aspas, rouba, furta as bênçãos de Isaac, o pai, a Jacó então passou a ser aquele acima do mais velho, quer dizer, o mais novo passou a ser acima do mais velho, que é o que está lá na fala para Rebeca. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse me aborrecer, a palavra aborrecer, o verbo missei, não é aborrecer no sentido, ele me aborreceu. Missei significa gostar menos. Então veja, eu amei Jacó e gostei menos. Em que ele quer dizer? O que é isso? Uma figura de linguagem. A analogia. Ele está dizendo, olha, eu gosto mais de Jacó do que de Esaú. Então, não é o verbo aborrecer no hebraico, no aramaico, missei, não significa, foi traduzido assim, mas aborrecer quer dizer, é um verbo de comparação. Gosto mais desse e menos desse. Por isso nós temos lá numa fala de Jesus, o que chamamos de estranha moral, ele dizer, aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe, por causa do meu nome. O que ele está dizendo? Aquele que tem que gostar mais de mim do que do pai e mãe, gostar mais do Cristo, no sentido espiritual que ele está dizendo, mas gostar mais dele. Então, quando está escrito, amei Jacó, porém me aborreci com Esaú, lembremos que o aborrecer aqui, traduzido ao pé da letra, a semântica do verbo missei é comparativa, gostar menos. Então, é utilizado esse verbo missei para esses fins, quando há o elemento comparativo, gosto mais, gosto menos, gosto mais, gosto menos, gosto mais da cor cinza, prefiro a cor cinza à cor, estou inventando aqui, a cor branca que seja, né? Então, é esse ponto que vem colocando. E é bom que Paulo aqui coloca, na fala, né, de Jacó, na fala de Jacó, né? Na fala do Senhor, estou lendo aqui o nome, na fala de Senhor para a Rebeca. Então, nesse ponto é que é importante nós percebermos esse conjunto, né? Isso nós vamos achar essa frase, segundo aqui a exegese, nós vamos encontrá-la lá em Mateus, né, na descendência. Então, vejamos que Paulo aqui está dizendo, Israel, nem todos que vieram de Abraão, segundo a carne, são israelitas. Nem todos israelitas são descendentes de Abraão. E aí ele fala, como que ele explica isso? Pela promessa.
A promessa de Deus, a promessa do Senhor, era a descendência e era também o Cristo para essa aliança. Então ele explica, os gentios também, que nos lembra uma frase dita quando disseram, mas como fala de filhos de Abraão, não conheceu Abraão. E aí tem uma fala de João Batista que ele diz, se o Senhor assim quiser, ele faz das pedras filhos de Abraão, para mostrar que a descendência não é genética, não é uma genealogia, não é genealógica a descendência. Por isso João Batista dizia que eles falam, mas nós somos filhos de Abraão. E aí João Batista responde, se o Senhor assim a ele aprouver, ele faz dessas pedras filhos de Abraão. Ou seja, o filho de Abraão não é a genealogia somente, é viver a descendência. Então aqui Paulo está usando esse elemento para dizer, olha, os gentios também, filhos da promessa. Podem não ser filhos da promessa genealógica, mas são filhos da promessa feita a Abraão pelo Senhor. E aí segue do versículo 14 ao versículo 18, Paulo reafirmando esse conceito, falando que essa rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Aí diz, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Há injustiça? Existe injustiça da parte de Deus? E ele fala, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, agora vai a Moisés, um outro patriarca, não no sentido abraâmico, mas o patriarca no aspecto do legislador, que trouxe a lei. E ele diz a Moisés, está lá no Êxodo, capítulo 33, terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É Deus dizendo, olha, eu sou o Senhor, eu tenho misericórdia para quem eu quiser. É uma forma humana de dizer, de colocar, são palavras humanas colocadas na boca do Senhor, né? Porque o Senhor não é assim, implacável nesse sentido. E aí ele diz assim, está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, mais uma vez está lá no Êxodo, capítulo 9, versículo 16, para isto mesmo te levantei, era Deus falando a Moisés para falar para o Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O meu nome é anunciado por toda a terra. Isso falava para quem? Para os faraós. Então isso está lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Logo, continua a frase, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, que é o que está lá no Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Então vejamos que, eu digo isso sempre, a leitura das cartas paulinas, para uma compreensão, digamos, melhor das cartas paulinas, é preciso conhecer a tradição do Velho Testamento. Paulo era judeu, é um excepcional conhecedor da lei, então ele sempre vai lá, no Velho Testamento, na lei, ele sempre vai lá, nos profetas, ele vai para buscar a fundamentação daquilo que ele está falando e encaixa muito bem a presença do Cristo, mostrando que a presença do Cristo está fundamentada na lei e nos profetas. Então, se a pessoa não tem esse trânsito com o Velho Testamento, dificulta entender os dizeres de Paulo. Talvez por isso, muitas pessoas dizem, é difícil entender a carta de Paulo, aqui no caso aos Romanos. Não é quando nós entendemos o objetivo da sua fala e onde ele vai buscando os fundamentos. Então Paulo ele tem um movimento pendular, né? É um pêndulo.
Ora está aqui na realidade presente, ora está lá na realidade da tradição. Ora está na realidade presente, ora está na realidade da lei. Ora está na realidade presente, ora está na realidade dos profetas. E forma esse movimento pendular. Por isso eu sempre sugiro as Bíblias de estudos. Pessoas sempre me perguntam, Simão, qual a Bíblia você sugere? Eu uso várias, já disse aqui. Mas eu tenho como espinha dorsal, e dessa espinha dorsal eu vou buscando outros textos de outras traduções bíblicas, eu uso a Bíblia de Estudos de Genebra, que eu vejo como muito boa para esse fim. A minha eu uso tanto, veja, está toda estragadinha, não tive tempo ainda de pedir para encadernar novamente, ela está toda estragadinha, porque é a minha espinha dorsal. Dela eu vou para outras, tenho várias outras, já disse aqui, várias, dezenas, de outras Bíblias, outras traduções, e quando eu vejo que o texto tem assim uma interpretação um tanto pessoalizada, eu vou nas outras e vou buscando também as análises interpretativas. E as Bíblias de estudos, vou mostrar aqui para vocês também, as Bíblias de estudo, elas trazem notas de rodapé, vejam, uma página como essa aqui é o texto. Aqui são as notas de rodapé. Mais da metade da página são notas de rodapé. O que são as notas de rodapé? Veja que eu escrevo para todo lado, né? O vermelho aqui é para minha conta. Notas de rodapé são os apontamentos exegéticos, apontamentos hermenêuticos, ou seja, o grupo de estudiosos que estão trabalhando ali aquele trechinho. Né? Então ele pega ali, você vai ver no texto, tem um marcador dizendo, olha, verifique a marcação, o comentário número tal. Aí você vai lá e olha, o comentário número tal. Olha, aqui tem uma letrinha, essa letrinha está dizendo que lá no Velho Testamento, no livro tal, está falando isso. Então por que eu falo para vocês, por exemplo, quando ele diz aqui, terei misericórdia de quem me aprover e compadecer-me-ei de quem me aprover. Ter compaixão. Está no Êxodo 33:19. Por quê? Porque nas notas de rodapé tem uma letrinha dizendo, dá uma olhadinha nessa letra, vai lá no rodapé da página, vê o que a letra está falando. Ó, ela está dizendo que é Êxodo 33:19. Isso é Bíblia de estudo. Diferente da Bíblia cursiva, que só tem o texto. Então eu sugiro isso. E para entender, então, uma Bíblia de estudo é muito melhor para entender o texto. E agora, além da Bíblia de estudo, além do conjunto dos estudos, ou seja, das notas de rodapé, nós temos que perceber que é preciso conhecer, não é só ir lá e olhar, tá no Êxodo 33:19 tem isso. Não. Se está lendo 33:19 do Êxodo, leia o conjunto inteiro para entender o contexto daquele versículo. Porque aí sim dá para saber a história, dá para saber em que contexto foi dita essa frase lá, ou foi pensado esse trecho. E aqui, mais fácil ainda, é porque Paulo está dizendo, conforme está escrito. Então ele está dizendo, olha, dá um pulo lá no Velho Testamento. Em outras palavras, está falando isso, né? Então aqui ele vai dizer, olha, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Por quê? Porque Deus usa a sua justiça para quem ele quer. É como se fosse assim, em outras palavras, Paulo dizendo, Deus faz o que ele quiser. Lógico que o que ele quiser não é um Deus arbitrário, não é um Deus cheio de vontades, no sentido assim, agora eu estou bem, agora eu estou chateado, hoje não vou fazer. Não, isso aí eu vou perdoar. Não, isso aí não é nesse sentido. Paulo está falando aqui da onipotência de Deus. Todo esse conjunto aqui é a onipotência. Deus pode tudo, porque ele tem o poder para tudo. É nesse sentido que Paulo traz. Então ele está dizendo aos judeus, olha, a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Rejeição de Israel em relação ao quê? Aos gentios. A rejeição de Israel em relação aos gentios, Deus, a rejeição de Israel, né, por causa da rejeição deles aos gentios, não é incompatível com as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus eram para todas as pessoas. E Cristo simboliza esse para todas as pessoas. Depois, do versículo 19 ao versículo 29, Paulo vai falar sobre essa soberania de Deus, já que ele disse que Deus pode tudo. Então ele vai dizer, tu porém me dirás,
De que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade? A vontade de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Aqui Paulo está dizendo o seguinte: vocês ficam questionando a Deus por quê? O objeto criado pergunta ao seu Criador por que ele foi criado? Então vocês não têm que perguntar por que uns são judeus, outros gentios, etc. Todos são filhos de Deus. Por quê? Aí ele diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias. Aqui ele vai trazer o profeta Oséias. Ele está dizendo: olha, aqui está lá em Oséias. Então nós vamos lá no Oséias. Só que aqui ele reproduz o que Oséias disse. Então o que Paulo está dizendo? Quem fica pedindo prestação de contas para Deus? Para quê? Ele fala: o oleiro faz a massa, e com aquela massa, o oleiro quer dizer o artesão ali, o que tem a olaria, né, que lida com o barro, ele faz a massa, e dessa massa pode ter vaso para coisa boa, vaso para coisa ruim, ou seja, não interessa. E aqui ele está dizendo: olha, no finalzinho aqui ele diz assim: os quais somos nós, ou seja, tanto faz, nós somos vasos bons, vasos ruins, também chamou, e não só dentre os judeus, ou seja, ele chamou os gentios também. E ele fala: onde que me baseio para falar isso? Dizia Paulo: no profeta Oséias. Quando lá no profeta Oséias está dizendo: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada àquela que não era amada. Ou seja, quem não era o meu povo, ou seja, a descendência genealógica de Abraão é povo de Deus. Agora, também chamarei meu povo aquele que não era meu povo, ou seja, não era descendente, segundo a carne. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Aí Paulo fala: agora vem Isaías falando: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, além do povo de Israel, será salvo aquele que não era de Israel, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E ele acrescenta, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Aqui ele está se referindo. Se não fosse todos os outros descendentes, já teriam sido extirpados. Quando fala Sodoma e Gomorra, é aquela ideia lá da destruição das duas cidades por causa da iniquidade das pessoas. E aqui ele está dizendo: se nós não fôssemos então merecedores do título filhos de Deus, nós já não estaríamos mais aqui. Então todos nós somos filhos de Deus e filhos corrigíveis. Ninguém é incorrigível. Todos somos corrigíveis. Todos podemos melhorar, crescer, evoluir. E isso é um determinismo da lei de Deus. E aí ele diz, do versículo 30 ao 33, fechando o capítulo 9, que é então Israel é responsável pela sua rejeição, dizendo: olha, vocês é que são responsáveis pela rejeição de vocês. Ele diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Qual justificação eles tiveram? Da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Aqui ele traz uma profecia de Isaías: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido.
Aqui é uma profecia de Isaías. O que ele está dizendo aqui? Esse conjuntinho de versículos, 30 a 33. Ele está dizendo assim: o que nós diremos? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la decorrente da fé que eles tiveram. Fé em quem? Em Jesus. Eles buscavam a justificação pela lei de Moisés? Não. Eles buscavam a justificação por cumprir as obras da lei? Não. Eles tiveram a justificação. O que é essa justificação? Foram justificados perante Deus, ou seja, foram aceitos porque tiveram fé em Cristo Jesus. Porque Paulo está falando sobre Cristo. Paulo não pregava o judaísmo, ele pregava a ideia do Cristo. Então ele está dizendo, olha, o que nós vamos dizer depois de tudo isso? Que ele falou que os judeus se complicaram. O que nós vamos dizer depois de tudo isso? Que os gentios que não buscavam a justificação se justificaram pela fé em Jesus. E ele fala, e Israel, que buscava a lei de justiça, toda aquela estrutura de leis, não chegou a atingir essa lei, ou seja, Israel não cumpriu o que ele mesmo, o povo de Israel não cumpriu aquilo que eles diziam seguir, a própria lei. Amar a Deus, amar ao próximo, não fazer distinção, etc. E ele diz, por que eles não atingiram essa lei? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Estavam mais preocupados na prática das obras da lei, fazer o jejum, doar o dízimo, ir ao templo, não comer sem lavar as mãos, não seguir, não trabalhar, não ter esforço no dia de sábado. Ele falou, olha, isso são as obras da lei. Vocês fizeram só isso, mas não demonstraram a fé naquele que efetivamente era a referência para a justificação com Deus, o Cristo. E aí ele diz, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Aí ele evoca Isaías, capítulo 8, versículo 14, lá do livro de Isaías, o profeta. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Para os judeus, para aqueles empedernidos, há uma pedra de tropeço. Ou seja, a pedra de tropeço, essa estrutura nova, eles tropeçarão nela. E os que crerem não ficarão confundidos. Aqui ele evoca uma fala de Isaías, mas que é aplicada num outro contexto. Quando Isaías traz essa profecia, ele nos fala do domínio assírio que teria lá o povo de Israel. Quando eles teriam ali um problema para resolver, o domínio assírio. Mas aqui ele já está dizendo, numa outra forma, que depois nós vamos ver reforçada na Epístola de Pedro, que ele vai falar sobre Jesus, porque Isaías depois fala da pedra de tropeço novamente, que ele deixou ele lá em Pedro, logo depois da carta aos Hebreus, vem Tiago, depois vem Pedro. Aí Pedro diz lá uma coisa interessante sobre a pedra também. Ele fala assim, ó, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O Cristo foi rejeitada pelos judeus. Ele cita a profecia de Isaías, só que agora o versículo 16 do capítulo 28 do livro de Isaías. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, angular. Isso está lá em Salmo 118. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aí ele fala Isaías 8,14. Então aqui está dizendo, Paulo traz Isaías 8,14, e se nós olharmos a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, Pedro também traz a mesma fala de Paulo
com relação à pedra de tropeço. Mas antes, Pedro vai nos colocar que ele vai nos levar a Isaías 28:16, falando da pedra angular, que era o Cristo, que foi rejeitada por muitos. E aí ele traz os salmos, veja, a carta de Pedro traz os salmos, Salmo 118, dizendo que para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, Cristo passou a ser a pedra angular. E aqui Paulo traz a ideia de pedra de tropeço para dizer o seguinte, em outras palavras, eis que lá em Sião, Sião quer dizer Jerusalém, construída sobre o Monte Sião, o Monte Moriá, né? A cidade das 7 colinas, ele vai dizer, olha, lá em Sião há uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ou seja, pedra de tropeço para os que rejeitavam-na, ou seja, para os que não creram em Cristo, para os que se debruçaram somente na obra da lei, nas obras da lei, e não na fé em Cristo Jesus. Então vejamos que aqui o capítulo 9, Paulo está trabalhando, reforçando, melhor dizendo, essa ideia, dizendo, olha, mais uma vez, quer dizer, desde o capítulo 1 ele vem falando isso, não são as obras da lei, é preciso que a fé em Cristo seja efetiva, para que o Cristo não seja uma pedra de tropeço para esses, mas a pedra da salvação, como Pedro nos trouxe. Então essa fala de Paulo aqui é importante nós vermos, citando Isaías, é importante nós vermos, mas também observando a primeira carta de Pedro, capítulo 2, citando também Isaías, e ambos falando da pedra de tropeço e da pedra da salvação. Ali então nós vemos Pedro citando Isaías no mesmo capítulo 8:14 de Isaías, e citando Isaías no capítulo 28:16 também da profecia de Isaías. Então é muito interessante, né? Aqui a Rossi diz assim, eles não praticavam as obras da lei, correto? Não, os judeus só praticavam as obras da lei. A crítica é justamente essa, que os gentios não praticavam as obras da lei. Por que os gentios não praticavam as obras da lei? Porque eles não estavam sob a lei, eles não eram judeus. Então o gentio não tinha que ser circuncidado, circuncisão é obra da lei. O gentio não tinha que pagar o dízimo, que é obra da lei. Gentio não tinha que comemorar lá a festa do pão ázimo, porque ele não estava sob a lei, não era judeu. O gentio não tinha que ir ao templo, ou seja, tudo que era obra da lei, a lei dizia, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, os gentios não tinham que fazer isso. E, no entanto, os gentios foram justificados perante Deus. E os judeus entendiam que só eram justificados aqueles que seguiam as obras da lei. E Paulo dizia, não, os gentios foram justificados e não seguiam a obra da lei. Então não é a obra da lei, é a fé que eles tiveram em Jesus. E Paulo, inclusive, cita Abraão, porque Abraão veio antes de Moisés, sem dúvida, veio antes de Moisés. Abraão, vindo antes de Moisés, foi justificado perante Deus. Mas antes de Moisés não existia a lei. E se não existia a lei, não existiam as obras da lei, salvo a circuncisão, que foi um pedido feito pelo Senhor a Abraão. E Abraão, então, foi justificado pela fé que ele demonstrou em Jesus, em Deus, no Senhor, quando propõe o sacrifício de Isaac. Então foi justificado pela fé. Então Paulo está dizendo, olha, turma, não são as obras da lei que justificam. Elas até podem justificar, desde que advenham da fé em Cristo Jesus, que não sejam apenas obras externas. Aqui eu faço uma outra observação, já fiz outras vezes, mas faço aqui encerrando o nosso comentário de hoje. Aqui nós separarmos a palavra obras, nós temos que separar. Na epistemologia paulina, ou seja, na base do conhecimento de Paulo, e na epistemologia de Tiago, que tem outra base de conhecimento para o uso da palavra obras. Na carta de Tiago, é uma só carta, que está logo em seguida as cartas de Paulo, depois da carta de Hebreu vem a carta de Tiago, carta aos Hebreus, de Paulo aos Hebreus, vem a carta escrita por Tiago. Lá na carta de Tiago, quando Tiago fala obras,
Tiago está falando de caridade. Ele não está falando das obras da lei. Tiago está falando de caridade. Vou lá para que facilite o entendimento. Quer ver? Vamos lá em Tiago. Logo depois da carta aos Hebreus. É entre Hebreus e Pedro. Né? Deixa eu buscar aqui. Ó, a partir do versículo 14. Quando Tiago fala de obras, ele fala de caridade. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Não basta só a fé, mas obras. Quais obras? Pode-se, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então aqui, Tiago fala da fé como raiz e das obras caritativas como fruto da fé. Então não adianta ter fé se essa fé é teórica, se essa fé é acadêmica, vamos dizer assim, fé de papel, né? Fé do papel, né? Fé de papel, não que deu um cacófato na minha frase, né? Ficou cacofonia, fé de papel ficou meio, ficou uma cacofonia, então vamos tirar. Não adianta a fé que advém do papel, mas a fé que é operante. Então aqui, quando Tiago fala de obras, ele fala das obras caritativas. Quando Paulo traz a ideia de obras, Paulo não está se referindo a obras de caridade. Ele está se referindo às obras que a lei obriga o judeu a fazer, que a lei obrigava a fazer. Então, a lei dizia que era para dar o dízimo, isso era uma obra da lei. A lei dizia: não é para comer pão fermentado, então não é para comer. Isso que é que Paulo está dizendo, que isso é cumprir a lei. Mas cumprir a lei sem fé não vai adiantar. Então, por isso ele dizia que aos gentios, nenhuma obra advinda da lei era obrigatória, era imposta. Então eles eram justificados, mas não pelas obras da lei, mas pela fé. Já Tiago vai dizer: tudo bem, a fé é super importante, a fé é a raiz, mas a raiz que gera uma árvore que precisa dar frutos, e os frutos são as boas obras, os frutos são as obras caritativas. Então, separemos bem a ideia, obras da lei, dita por Paulo, e as obras, ditas por Tiago. São duas matrizes epistemológicas diferentes. Duas matrizes diferentes, ok? Só para clarear. E aqui encerramos o nosso estudo de hoje. Tem um comentário aqui feito pela Carol Teruel, dizendo: muito será cobrado aquele a quem foi muito dado. Sim, seria isso também, né? Sua boca fala, daqui o coração está cheio. Sim, é a ideia. Uma atitude boa, vamos nos basear em Tiago, uma atitude boa sem o sentimento do bem não tem um efeito. Um sentimento do bem sem a atitude boa é teórico, não é útil a ninguém. E isso nós vamos perceber claramente lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem lá o título Fora da Caridade não há salvação. Ali se baseia na ideia da obra da epistemologia de Tiago. E o mais legal, o mais interessante nesse capítulo é que fora da caridade não há salvação alude à epistemologia de Tiago, da carta de Tiago. E lá tem uma mensagem do apóstolo Paulo. É a única mensagem que tem nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito que comunica ali, dá a mensagem, é o apóstolo Paulo. Veja, e ali o apóstolo Paulo fala dessa junção da obra boa com a fé, como se fosse dizendo: ó, tá correto, Tiago, tá correto. Quando ele diz lá, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Final do primeiro parágrafo da mensagem dele. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade, ou seja, só se faz o bem tendo vontade de fazê-lo.
fazer o bem por fazer, sem vontade, não é fazer o bem, não há proveito nisso. Tá? Então é interessante isso, ok? Tá certo agora? Tudo tranquilo? Acho que clareou um pouco. Encerramos então o estudo de hoje e começaremos na próxima semana o capítulo 10 dessa carta de Paulo, né? Aqui tem uma pergunta, Reginaldo, então o dízimo é obra da lei, não de Cristo? Sim, o dízimo está lá na lei judaica, está na estrutura do Velho Testamento, né? Com uma finalidade, inclusive, interessante, viu, Reginaldo? O dízimo trazido lá não era em dinheiro, era em mantimentos, era a 10ª parte do mantimento da safra, e ele era dado ao templo para que o templo pudesse alimentar quem precisava, também para alimentar os sacerdotes, mas era também para o serviço aos necessitados. Então não se pedia dízimo em dinheiro, no sentido moeda corrente, era mantimentos. E por quê? Porque era uma sociedade quase que baseada no escambo, né, na troca, mas tinha, lógico, a circulação das moedas, lógico. Mas o que eu quero dizer é que ali a ideia era formar a base de abastecimento para os sacerdotes do templo e para também as pessoas que necessitassem de alimentos. Então o dízimo, ele é fruto da estrutura da lei, da obra da lei. E não é uma injunção, né, trazida pelo Cristo. Não era. Agora, era justo, se nós pensarmos bem, é justo que os profitentes sustentem a estrutura da sua religião? Sim, é mais do que justo. O que não se tem, ou não se deveria, é uma exigência descabida, como se fosse um ponto de salvação. Se não der o dízimo, não será justificado. Não, era uma obrigação, sem dúvida, mas não era na forma que se está. Quando eles citam, inclusive, salvo engano, posso estar enganado, é o profeta Jeremias, se não me engano, buscam lá o elemento para justificar o dízimo, mas o dízimo nunca foi extorsão. A doação, a oferta ao Senhor sempre foi livre, de livre vontade, nunca de obrigação, salvo nesse caso que era para manter os custos, manter a alimentação dos sacerdotes e servir de auxílio às pessoas que passavam necessidades, né? Muito, muito tranquilo isso, mas sempre há que se tocar para a ideia da voluntariedade, né? Então não é uma criação de Jesus, não. Acho que expliquei ao Reginaldo, né? Ok? Terminamos então. No próximo domingo, nós seguiremos a partir do capítulo 10 dessa carta de Paulo aos Romanos. Fica aqui o meu agradecimento a vocês pela paciência de acompanhar o estudo. Aqui, Figueiredo, a Emelina, ela agradece pelo estudo, deseja para nós todos um bom domingo. Desejo mesmo para vocês, a gratidão sempre é minha. Deus lhes pague por essa cordialidade, por essa paciência em acompanhar aqui o nosso estudo. Até domingo que vem, se Deus quiser, para seguirmos com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos.